Com a participação de prefeitos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acontece em Florianópolis o Diálogo Municipalista, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios, e também, paralelamente, a quarta mobilização dos prefeitos de Santa Catarina, da FECAM. Presidente José Cláudio Caramori, a situação de agosto para cá dos municípios ficou realmente periclitante, né? Já vimos com dificuldade de longa data, na verdade, Prisco. A participação no bolo tributário nacional dos municípios brasileiros é de apenas 17%. E 60% ou mais vai para o governo federal. Então, se já estava ruim, com a crise ficou ainda pior. Como exemplo, 2 dados. O FPM caiu de agosto para setembro 26%, considerando a inflação e arredondando os números. E o Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, caiu 14% de um mês para outro. Então, no acumulado, estamos com valores negativos, as nossas responsabilidades continuam aumentando e os recursos estão cada vez menores. Daí a nossa grande preocupação. Então, estamos debatendo isso aqui. Sem falar na queda do ICMS também em Santa Catarina. Todas as transferências constitucionais caíram e o ICMS não é diferente, se for isso em torno de 5% deflacionado. Ainda é um dos estados que está melhor em relação aos demais da federação. Agora, e as receitas próprias também, o ISS também está caindo. Obviamente, nós temos dificuldades para cobrar o IPTU em dia dos nossos munícipes. Todo mundo está retendo recursos, esperando que a crise passe, mas sabendo que ela está aí. E nós estamos fazendo também o nosso exercício. Criamos uma cartilha, exatamente para fazer com que todos os prefeitos catarinenses compreendam. São 10 medidas, 10 motivos, e aquilo que estamos fazendo é para sermos mais eficientes e mais eficazes como administradores e atender a expectativa da nossa população. Muito bem. Além do presidente da FECAM, estamos também com o prefeito de Itaió, Hugo Lembeck, que é tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios. E esse diálogo municipalista é uma iniciativa da CNM. Em todo o país, é isso, prefeito? É isso, nós estamos aqui realizando a segunda edição, né? A segunda região. Nós fizemos na região sudeste, agora estamos fazendo na região sul, estaremos também na região centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. São as 5 regiões, ouvindo as aspirações, ouvindo as dificuldades, trocando o diálogo municipalista, é para a gente trocar informações, é para a gente auxiliar com exemplos, com boas ações e também orientando os prefeitos com relação aí ao final do ano, ao final do exercício, enfrentar a crise, enfim, é uma dificuldade que nós precisamos enfrentar juntos. A crise que se verifica no Sul, certamente está muito mais potencializada ainda no Norte e no Nordeste, sem dúvida, né? Nós historicamente temos que aqui na região sul, os municípios e os estados, especialmente vou falar de Santa Catarina, nós temos uma condição um tanto quanto melhor do que outras unidades da federação. Então, isso nos auxilia. É uma região mais produtiva, é um estado bastante produtivo, mas mesmo assim, se nós estamos com essa dificuldade, imagina aqueles municípios que dependem exclusivamente do FPM, que tem caído muito. Agora o prefeito Caramori coloca da dificuldade na receita. Só que os encargos foram transferidos pelo governo federal para os municípios. Como fechar as contas no final do ano? Prisco, essa é a grande dificuldade. Ao longo dos anos, os municípios, para não deixar a população desassistida, foi absorvendo, trazendo mais uma responsabilidade, foi trazendo para si uma responsabilidade que muitas vezes era do governo federal, outras vezes do governo do estado, mas que a população ficava desassistida. Então o município foi trazendo. É só mais uma despesazinha, vai indo, e você foi acumulando. E isso hoje não tem mais como bancar, né? Um exemplo que eu vou te dar aqui por exemplo, os programas do governo federal. Uma briga que nós queremos é que, pelo menos, eles sejam anualmente corrigidos pelo INPC, pelo índice inflacionário. Nós temos aí, quando começou os programas de ISF, por exemplo, da saúde e da família, o valor que se mandava dava praticamente para pagar toda a equipe, médico, enfermeira, auxiliar, toda a equipe que trabalha no programa. Hoje, nós continuamos ganhando 10 mil por mês e isso custa para nós 35, mais ou menos. Então, um município que tem 5 ou 6 desses programas de saúde, como é o nosso caso em Itaió, 6 programas de saúde, nós temos um déficit mensal muito grande. Isso é um exemplo apenas. E não existe nenhum programa do governo federal que funcione diretamente para o cidadão. Todos eles funcionam por intermédio das prefeituras. E as prefeituras que fazem acontecer, porque é no município que as pessoas vivem. Muito bem. Agora, como fechar o ano, prefeito, diante dessa situação? Pacto Federativo é um sonho que vem sendo acalentado, mas que não se transforma em realidade, né?
Demanda tempo. O fato é que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal para ser obedecida. Nós precisamos fazer com que terminemos o mandato, terminemos o ano, fechando as contas, dentro do que a lei determina e prestando o melhor serviço para as nossas comunidades. É isso que nós queremos. Não está fácil. O esforço máximo que estamos fazendo é exatamente para que também a população compreenda que se o prefeito, a prefeita, o gestor municipal não está fazendo, não é porque ele não quer. Ele não tem recursos suficientes para atender. Para compreender que o governo tem um modelo centralizador que precisa ser modificado, e não é problema dessa administração federal. Atualmente, esse governo só agravou a situação por conta da crise econômica, mas o modelo precisa ser alterado. É preciso que o sistema federativo seja revisto. Ele é injusto, ele é ultrapassado, ele é arcaico, e precisamos fazer com que o nosso objetivo, que é o ideal, é de inverter esta pirâmide, ou seja, a maior fatia do recurso ficar no município, onde é melhor controlada. O prefeito está perto da população, a Câmara de Vereadores fiscaliza o prefeito, a comunidade está fiscalizando, a imprensa está observando, os segmentos organizados da sociedade também. Essa é uma visão mais moderna e o dinheiro aplicado no município, quando administrado pela administração municipal, sem dúvida alguma, ele é mais eficiente e mais eficaz, porque a estrutura de fiscalização é menor, é mais próxima, é mais permanente e mais presente. Logo, quando você tem uma obra federal, você precisa de diversas escalas, diversos estágios de fiscalização, de acompanhamento e planejamento que tem custo. Então, cada real aplicado pelo governo federal aqui, nós aplicaríamos talvez a metade, com o mesmo resultado, o resultado até melhor. E o governo do Estado tem comparecido, prefeito Hugo? Na medida das potencialidades e daquilo que o governo de Santa Catarina, o nosso governo, tem feito aqui, tem comparecido. Um exemplo claro disso é o Fundan, né, que é um programa de Santa Catarina, sem discriminação político-partidária e com critérios, distribuindo recursos não reembolsáveis, ou seja, fundo perdido para todos os municípios. Eu acho que ali, nesse programa, nós temos o exemplo da vontade do governo de estar nos ajudando. Talvez até poderia fazer um pouco mais. Nós falamos muitas vezes da imunidade tributária. Eu dou o exemplo, às vezes, o cidadão, um taxista ou alguém que tem um problema de saúde, vai lá, consegue comprar um carro com desconto de IPI, de ICMS. Talvez, nesse sentido, o governo pudesse nos ajudar também. Avançar o ICMS, retirando os ICMS dos equipamentos que os municípios adquirem, da ambulância que transporta aquele paciente. Então, nós precisamos avançar nisso. Mas vemos na vontade do governo do Estado, do governador Raimundo Colombo, da Assembleia Legislativa, de avançar auxiliando os municípios. O Fundan é um programa que a gente até está contente porque ele está se transformando em lei. E isso vai ser importante para os futuros administradores municipais também. É um exemplo de Santa Catarina para todo o Brasil. Ok, muito grato pela participação.